Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Tá todo mundo bem? Pronto para ouvir a palavra do Senhor? Eu queria aproveitar e dizer o seguinte, que a pregação de hoje, que ela possa te alimentar. Que hoje você possa crescer mais um pouco na fé, né? E penso que cada vez que você ouve a palavra do Senhor, se alimenta, né, da palavra de Deus, você cresce, você amadurece na fé, você está chegando à estatura de Cristo. Então o desejo do meu coração é que você cresça mais um pouco hoje, para chegar à estatura de Cristo. Palavra simples, não tem mistérios. E hoje, se você permitir, nós vamos andar um pouco pela Bíblia, pode ser? Não vai te atrapalhar? Né? Então nós vamos usar bastante textos hoje para explicar o que nós vamos estar falando. O tema da pregação é um tema um tanto ousado, né? Qual é o tema? Vacilão. Ei, vacilão. Vacilão, já falou assim para alguém? Mas é um vacilão mesmo, hein? Ou você mesmo disse para si próprio, puxa, eu vacilei, hein? Sou um vacilão, né? Uma vacilona, sei lá o quê, né? Nós vamos trabalhar esse tema hoje, dentro da palavra do Senhor, à luz da palavra de Deus, né? Muitas pessoas estão vacilando, eu diria na fé, na vida cristã, né? Na vida como pessoa. Alguns estão vacilando nos relacionamentos, pode ser relacionamento ligados a amigos, a irmãos, mas também o relacionamento conjugal. Então muitos estão vacilando na família, vacilando na educação, pais vacilando na educação de seus filhos, né? Vamos ver vários assuntos hoje, vacilando mesmo com os negócios de sua própria vida. Tem gente que está pisando na bola, né, pessoal? E é isso que Deus vai nos orientar, vai nos dar uma informação muito importante. Então nós vamos começar com o Salmo de número 13. Salmo capítulo 13. Abra a Bíblia, Salmo capítulo 13. Salmo número 13. Capítulo 13. Tudo bem aí? Quem já achou? Vamos lá. Versículo 3 e o 4. Uma oração que Davi fez. Nessa oração ele disse: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Então vacilou, o inimigo vai ficar alegre. Vacilou, o inimigo vai ficar muito feliz. Não pode vacilar. Se vacilar, o inimigo aplaude. Se vacilar, o inimigo vai te dar um baita de um elogio, né? Se vacilar, ele vai se aproveitar disso. Tem pessoas que não estão sabendo contar os seus dias aqui na terra, ou não estão aproveitando os seus dias com excelência, dando valor àquilo que tem valor. Tem gente que está dando valor àquilo que não tem preço, e está esquecendo daquilo que tem preço. Está vacilando. Os dias passam. Ficar, por exemplo, aborrecido com pessoas, amargurado com outras, talvez até odiando outras. Gente, isso é vacilo. Isso não vai te fazer bem, não vai construir nada de bom na tua vida, sabe?
Nada de bom. Você está vacilando se guardar isso, ou se estiver guardando isso. Está pisando na bola. Porque vacilão é aquela pessoa que pisa na bola. Vacilão é aquele que não mede as consequências dos seus atos. Não presta atenção no que faz. Vacilão é aquela pessoa que solta palavras, fala sem pensar, e fere e machuca, ou distorce, ou prejudica, ou desfaz um grande negócio. Então, cuidado com as suas palavras, porque elas são sementes, onde você joga, ela cai na terra, vai nascer alguma coisa ali. Então tem gente vacilando nas palavras, tem gente vacilando nas atitudes, e uma série de outras coisas. O que me impressiona quando eu leio o texto, é ele dizendo assim, ó, no 4, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegram, vindo eu a vacilar. Se você for para Provérbios capítulo 26, há um texto também muito interessante, que une a esse do Salmo 20, a esse do Salmo 13. Olha que interessante, Provérbios capítulo 26, Provérbios capítulo 26, escute aí. Versículo de número 2, posso ler? Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, leia comigo agora, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. Mas se tiver uma causa, virá. Então, não seja vacilão. Não vacile. Essa era a preocupação do rei Davi. Senhor, eu não posso vacilar, senão o inimigo vai se alegrar de mim, vai se aproveitar do meu vacilo. Maldição sem uma causa justa, ela não se cumpre, ela não vem. Mas se ela tiver uma causa justa, uma legalidade que dá o direito a ela de vir, ela virá. Então eu não posso ser uma pessoa vacilona, está ouvindo? E eu dizia que vacilão é aquela pessoa que não mede as consequências dos seus atos. É aquela pessoa que não presta atenção na vida. É que não sabe contar seus dias aqui. Tudo passa, irmãos. Eu estava ontem na sacadinha lá de onde a gente mora, do nosso apartamento. A gente entrou assim, eu saí, estava ontem do lado da Rosane e falei, Rosane, olha o tempo. Eu olhei, o céu estava bonito, sabe, gente? Cheio de estrelas. Aí eu disse para ela assim, puxa, eu estou olhando para isso, você vê? A Bíblia diz assim, eu falei assim com ela, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É verdade, né, Rosane? Tudo nessa vida passa, só as palavras de Deus que não, que permanecem. Então tem pessoas que não estão sabendo aproveitar bem os seus dias aqui na terra, está vacilando. Sabe, seus momentos, irmãos, tem acontecido tantas coisas pelo mundo afora. Você viu aquele vídeo da Síria? Você viu a guerra que está tendo lá? Você viu o que está acontecendo pelo mundo afora? Jesus está voltando, meus irmãos. Está se cumprindo o que está escrito na Bíblia Sagrada. O que eu estou fazendo com a minha vida, eu diria espiritual? A minha vida com Deus, né? Será que não estou vacilando, não? A maldição sem causa, ela não se cumpre. Vacilão é aquela pessoa que desce uma escada falando no WhatsApp. Está vacilando, vai tomar um tombo. Vacilão é aquela pessoa que quer atender o celular dirigindo o carro, ou que quer responder, que é o pior, uma mensagem pelo WhatsApp do volante. Não é um vacilão?
Vacilão é a pessoa que atravessa um farol vermelho. Vacilão não é? É ou não é um vacilão? Que atravessa um sinal vermelho. Vacilão é aquela pessoa que não obedece às leis do trânsito, ou seja, que não obedece o limite de velocidade que é determinado. Aí chega uma multa. E ela olha para aquela multa e diz: mas o diabo é sujo mesmo, hein? Está amarrado, olha que aqui, ó, Satanás. O bicho não tem nada a ver com isso, gente. É um vacilão que quer culpar o Satanás. Eu não sei se você está entendendo quantas pessoas estão vacilando com as coisas, não é? Tem gente que está vacilando, é o camarada que, olha o outro vacilão, é aquele cara que faz dívida, depois não consegue pagar a dívida, e aí os credores começam a ligar e a cobrar. E ele fala assim: mas essa turma enche o saco, né? Não para de ligar me cobrando. Vai, claro, vacilou, fez dívida, tem que se conformar e tem que atender e aguentar ainda o desaforo do lado de lá do telefone. Porque eu estou devendo, gente. Não é um vacilão? É um vacilão. Eu vou um pouco mais além. Tem gente que está vacilando no relacionamento conjugal. O marido vacila com a esposa está vacilando com o marido. Vacilão. Está vacilando. A mulher gosta de ser olhada, gosta de ser observada. Para quem não sabe, é importante que você saiba, a diferença do homem e da mulher no casamento é que o homem, ele é olho. Ele é olho. Se conquista o homem, faz alguma coisa, ele é olho. E a mulher sabe o que é? É ouvido. A mulher é ouvido, o homem é olho. Aí ele não olha, ela não faz alguma coisa para ele olhar, está entendendo? Está vacilando. E ele também não fala para ela ouvir. Então alguns estão vacilando no seu papel de marido, vacila no seu papel de sacerdote da sua casa, está vacilando. O seu dever ali, no homem provedor, vacila, está vacilando. A mulher cobre, por isso que tem essas brigas, essas intrigas, esses conflitos no relacionamento. Está ouvindo, gente? Está vacilando. E vacila feio. Vou dar um conselho aqui para ambos. Marido, primeiro para o marido. Marido, não espere que a sua esposa seja doce se você é amargo para ela. Esposa, não espere que o seu marido seja doce se você é amargo para ele. Está conseguindo entender? Então tem gente vacilando. É a esposa que vacila na questão, irmãos, de dar o direito ao homem de ser o homem da sua casa. Tem esposas que estão tomando conta disso, está sendo o marido da casa. Tem esposa que está resolvendo os problemas que é para o marido resolver. Você me perdoe, mas por isso que tem muitos homens bananas. Porque eles se acostumaram já com esse tipo de vida, entendeu? E quem domina tudo é a esposa. Mas às vezes o culpado não é ele não, às vezes o culpado é a esposa, que não dá o espaço que é dele, para ele atuar. Não sei se você está entendendo. E essa é a verdade. Nos encontros amorosos, por exemplo, e eu vou falar numa linguagem alta, até pela faixa etária de idade de algumas pessoas, então, nos encontros, né, amorosos, vocês devem estar entendendo o que eu estou falando, um tem que se produzir, um tem que se preparar para o outro, não pode ser de qualquer jeito. Vacilão. Ou vacilona. Está conseguindo entender?
Quer dizer, o homem não vem com aquelas palavras, aquelas coisas assim de conquista. Vê se você me entende, esposa, marido. Vai falando, porque ela é ouvido. Ó, daqui a pouco, ó, o negócio está bom. Falando uma linguagem alta. Isso aqui a gente fala abertamente no encontro de casais, no curso Casados para Sempre que a gente faz. Aí a gente fala abertamente. Mas na igreja não dá, porque são públicos de idades diferentes. Mas você está sendo inteligente? Você está entendendo o que eu estou falando? É isso. Então os encontros amorosos estão falhando, estão vacilando. Por isso que fica aquele problema no casamento. Esposa, em vez de se produzir, coloca a camiseta da Dilma, do Temer, e fala, vamos bem. Como é que funciona isso? Como é que isso vai dar certo, gente? Camisetona do vereador. Estou pronta. Que jeito? Não é um absurdo isso? Está vacilando. Está vacilando. Não é verdade? Gosto muito do Cláudio Duarte, quando ele fala, né? Dessa parte, às vezes tem um pingo de xixi do lado da cueca do homem. Vem, amor, que negócio é esse? Percebe que não funciona? Fica uma coisa estranha. Então, e tá o quê? Vacilando. Irmãos, vou dizer outra coisa. Tem pessoas que estão perdendo grandes oportunidades nos negócios. Por quê? Vacilando. Você é comprador, é vendedor? Seja inteligente. Você dá o teu preço? Não, isso aí. Não, ele vai ceder, você vai ver, ele vai ficar no meu preço. Isso, vai. Daqui a pouco, e aí? Vamos fechar? Eu já fechei. Com outra pessoa, perdeu, vacilou. Vender é a mesma coisa. Seja comprar, seja vender, não vacile. Jesus disse assim, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. O texto sagrado diz assim, os filhos das trevas são mais hábeis nos seus negócios do que os filhos da luz. O crente não pode ser bobo. Está entendendo isso? Tem que saber fazer. Tem oportunidade, irmãos, que não tem muito o que negociar, é oportunidade, está ouvindo? Não tem muito o que negar, vou esperar mais um pouco, pronto. Aí dá uma crise aí da moeda, dólar, mexe, porque tudo está interligado uma coisa a outra, pronto, você perde. Aí você, nossa, eu devia ter aproveitado aquele tempo, verdade, vacilou. Nossa, eu devia ter, vacilão. Vocês conseguem entender? A maldição sem causa, ela não se cumpre. Se tem alguma coisa acontecendo, irmãos, averigue, verifique. Está tendo uma causa. E quando você descobrir a causa, detectar a causa, você vai ver que foi um vacilo. Puxa, eu vacilei. Está ouvindo? Dentro da sua casa, por exemplo, tome cuidado com o que entra dentro da sua casa. Isso é um vacilo. Mas ninguém entra lá, pastor. Que bom. E quando você liga a televisão? O que está entrando dentro da sua casa pela televisão? Irmãos, eu não vou falar aqui que isso aconteceu, porque para mim aconteceu. Muitos crentes nessa época do carnaval, que é uma carne aqui mesmo, né? Muitos cristãos ficaram ali, deixando aquilo entrar dentro da sua casa. Aí a maldição vem, a gente não entende por onde ela veio. Vacilão. Torcendo. Tomara que ganha Mangueira, como é que é? Gaviões. Tomara que ganha Mantiqueira? Mangueira.
Mari que ganha a escola de samba. Não sei das contas, vocês não querem falar, né? Quem? Beija-flor, olha lá, ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo entender ou não? O que está entrando? O que você faz sozinho, na madrugada, com o seu computador ligado? Quando ninguém está te vendo, ninguém está ali te acompanhando. Ó, está ouvindo? Vacilão. Aí acontecem os negócios, né? Por que será, né? Maldição sem a causa, ela não se cumpre, ela não virá. Na educação dos filhos, não é papel do Estado, isso é papel dos pais, não é? No levar para os filhos a cultura do reino dos céus, porque Deus não te deu uma herança para ir para o inferno, deu? Hã? Deus não te deu uma herança para ir para o inferno. Você quer que teu filho vá para o inferno? Então, enquanto ele tem idade para aprender, naquele tempo de aprendizado que toda criança tem, gente, implanta, insere nele a cultura do céu, do reino de Deus, né? Mas o que os pais estão fazendo para que a salvação chegue na vida de seus filhos, que estão em fase de crescimento? Quem está entendendo? No final do culto eu vou perguntar se você está prestando atenção. Estou com a lista aqui. Não converse, irmãos, porque é o Espírito Santo que está falando, está ouvindo? Converse em casa, depois do culto, antes do culto, mas na hora do culto. Preste atenção, porque Deus quer falar. Eu fico indignado, sabe, gente? Fico triste, está vacilando, tá? Pessoa que na hora do culto está pregando e não está prestando atenção, está conversando, está o quê? Vacilando. Aí depois vem a praga, vem um negócio ruim, não sabe sair. Por que aconteceu? Não entende. Está escrito aqui, ó. Então eu quero a atenção de vocês. Olha, vacilão. Então o texto está dizendo assim, ó. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Se não tiver causa, não tem por que ela vir. Mas se tiver, ela virá. 1 de Pedro, capítulo 5. Falei para vocês que hoje a gente vai andar bastante pela Bíblia, não é? Foi? Foi ou não? E vamos em frente. 1 de Pedro, capítulo de número 5. Primeira de Pedro, capítulo 5. Olha o que nós vamos ler. Quem já achou? Leia comigo, o versículo é o 8. Como está escrito aí? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que o leão faz? Aqui que o diabo faz? Que é o nosso adversário. Anda em derredor como leão, buscando a quem possa tragar. E o que o texto aqui, o Espírito Santo colocou no texto para nós fazermos? Vigiai. Olha para quem está do seu lado, de vigia. Aí eu não vigio, eu estou o quê? Vacilando. Aí por eu não vigiar, o que vai acontecer? O diabo, que anda ao derredor, bramando como leão, me busca, me encontra, me acha e me devora. Simples, gente. Por que o Espírito Santo colocou na Bíblia, fez a comparação do diabo como o leão? Ele anda ao derredor como o leão. Sabe por quê? Primeiro, o leão gosta de quê?
de espiga de milho, pamonha, curau, bolo de milho. Não é o que ele gosta? Não, ele não gosta dessas coisas. Arroz. Dá um arroz para você ver, o leão come, que é uma beleza. Não é? Ele não gosta. Ele gosta de quê? De carne. Então, quando ele encontra carne, gente, ele vai querer comer. E quem dá lugar à carne somos nós mesmos. Quer ver? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Abre aí. Gálatas, capítulo 5. Só voltar um pouquinho. Quem já achou? Vocês estão rápidos hoje, não? Verso 13. Qual é o versículo? 13. O que diz aí no versículo 13? Porque vós, irmãos, fostes chamados ao quê? À liberdade. Agora leia. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então preste bem atenção. Alguém diz, pastor, mas o evangelho é liberdade. Eu concordo, o evangelho é liberdade, não é verdade? Jesus não veio trazer a liberdade para nós? E o evangelho é liberdade. Digo, o evangelho é liberdade. Mas quando a Bíblia fala que o evangelho é liberdade, o tempo da liberdade, estou vivendo um evangelho que é a liberdade, liberdade. Isso não quer dizer que você tem o direito de fazer o que você bem entender, de achar o que você tem, que pode fazer o que quer fazer. Está conseguindo entender? Por isso que o texto está dizendo assim, ó, irmãos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí ele fala, não useis então da liberdade, não é porque eu estou no evangelho é liberdade, para dar ocasião à carne. Não dê ocasião à carne. A carne é um impulso. A carne é a falta de domínio, é o desejo desenfreado, está ouvindo? A carne é a nossa natureza pecaminosa, é a carne. A carne é o nosso eu, está entendendo? E João diz que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Então a carne, ela não pode ser o Senhor da minha vida. Ela não pode me dominar. Eu não posso deixar me levar por ela. Vê se você está entendendo. Não é porque você é uma pessoa liberta em Cristo, que tem a liberdade em Jesus, que isso te dá o direito de você fazer o que você quer. Então o Espírito Santo está dizendo, gente, não é porque vocês estão na liberdade de Jesus. Olha, gente, não dê ocasião à carne. Está ouvindo, gente? Por que não podemos dar ocasião à carne? Porque, gente, o leão gosta de quê? E se ele perceber que eu estou na carne, já era. Estou vacilando. Quer ver? No versículo 16, olha. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência. A concupiscência é desejo, não cumprirei o desejo da carne, tá? Amém? Agora presta atenção, porque a carne cobiça contra quem? E o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É uma guerra. Do lado está o Espírito de Deus, falando, não faça. Do outro lado está a carne, faça. É assim que funciona, é uma guerra, é uma luta constante. Deus de um lado dizendo, não. O Espírito dizendo, não haja assim, não faça desse jeito, faça assim. E do outro lado está a carne, vou fazer, eu vou. É isso que tem que ser vencido. Está entendendo? Isso que tem que ser vencido. Tudo que a gente faz, fazemos no mundo natural. Ou tudo que fazemos, fazemos naturalmente. O ir
e vir é um direito, não é? Isso é carne, não é? Tem coisas que são saudáveis e que o leão nem vai sentir cheiro. Hoje eu vou para a igreja. Ué, hoje eu vou para a igreja. Você veio. Hoje eu vou almoçar lá. Restaurante tal. Aí. Isso não é um desejo da carne? Hã? Mas é um desejo saudável. Que o leão não vai sentir cheiro nenhum. Ele sente cheiro de quê? De que tipo de carne? Está aqui, ó. Aqui, ó. Versículo de número 18. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Vamos ler comigo? Olha o que ele sente o cheiro, ó. Vamos lá. Prostituição, impureza, mais alto. Lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga amém. Alguém diz, mas pastor, eu estou em Cristo, eu estou em Jesus e não vai ter leão que vai me devorar. Concordo. Concordo, tanto que eu concordo que eu vou ler para você Romanos capítulo 8, abre aí para você ver. Concordo demais, meu Deus do céu, você está certo, concordo aí. Abra Romanos 8. Falei que a gente ia dar um passeio pela Bíblia hoje, né? Está sendo bom? Vocês estão conseguindo entender a pregação? O que diz no capítulo 8? Portanto, versículo 1, 8:1. O que está escrito? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga, está vendo? Se você estiver em Cristo, nenhuma condenação haverá para você. Concorda ou não? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora completa. Que não andam segundo a carne, mas segundo. Mudou, né? Quer dizer que se eu ando segundo o Espírito, estou tranquilo, não tenho condenação. Mas se eu ando segundo, vai ter condenação. Maldição sem causa. Qual é a oração que Davi fez? Senhor, não deixa que eu vacile, porque senão os meus inimigos vão rir de mim, vão se alegrar de mim. A maldição sem causa não se cumpre. Condenação não há para os que estão em Cristo, aqueles que não andam segundo a carne. E carne é isso, gente. Tão sério, irmãos, essa questão da carne, que o versículo aqui, está no capítulo 8, não é? Versículo 8, consegue ler comigo também ou não? O que está escrito? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se não agrada a Deus, vai agradar quem? O diabo, porque ele gosta de carne. Mas você entendeu o tipo de carne? Então por isso que eu tenho que tomar cuidado, porque vacilão, se eu vacilar, eu estou devorado. Se eu vacilar, eu estou abrindo brecha, eu estou abrindo porta, eu estou dando legalidade, direito ao diabo de tocar na minha vida. Posso ler um texto para vocês? Vocês conseguem? Se tem tempo aí? Posso ler? Números capítulo 20. Números 20. Números capítulo 20.
Números 20. Quem já achou? Vamos ler, acompanhe comigo a partir do verso 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Verso 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha o quê? Ordenado. E Moisés e Arão reuniram-se à congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe, o que foi que Moisés disse? Ouve agora, rebeldes. Moisés estava nervoso aqui. Porventura tirareis água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua vara e fez o quê? E feriu a rocha quantas vezes? Com a sua, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então Deus pediu para que ele falasse. O que ele fez? Por que Moisés fez isso? Moisés estava alterado. Moisés, ele estava fora de si. Moisés estava nervoso, irritado, ele não estava suportando mais a murmuração do povo, a reclamação do povo, está ouvindo? Sabe aquela pessoa que fica aqui no teu ouvido, e fica, e você gosta, né? Fala mais, você ama isso, não ama? Eu acho que não sei se tem pessoa que goste, gente, mas é realmente um negócio terrível. E fica. Chega uma hora que você não aguenta. Cala a boca, Magda. Você fala até assim, né? Não é verdade? Tem gente que é mais agressiva ainda. Mete o tapa na cara. Pá, fica quieta. Não aguento mais você falando no pé da minha orelha. Estou cansado. Isso acontece. Moisés estava num estado, estava no seu limite. O povo reclamando, Moisés, não tem água para beber, Moisés, nossos animais vão morrer e nós vamos morrer de sede. Você trouxe a gente, tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto de sede, antes nos deixasse lá, e aquela conversa toda. E Moisés não aguentando, ele ora a Deus, não estou aguentando, esse povo está me enchendo as paciências, Deus. Irmãos, e Deus falou, então Moisés, calma, faz o seguinte, vai lá, fala para a rocha, diante da congregação. Moisés já estava nervoso, ouviu muito rápido, não prestou atenção, e foi lá, pega o cajado dele e fere a rocha, duas, e começa a dar água. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aqui, versículo 12, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, para os dois eram responsáveis, portanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, o que está escrito aí? Não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Olha a condenação. Moisés, hoje eu ia ser santificado aos olhos do povo. Você roubou a minha glória. Hoje eu ia ser glorificado, Moisés. Você tirou isso. Por que fizeste isso? Você e teu irmão não vai entrar na terra com essa congregação. Foi isso. Arão, Deus o recolheu antes, logo depois Deus recolhe Moisés. A única coisa que Deus deu até o privilégio a Moisés foi de ver a terra. Ele leva ele no monte e fala, Moisés, olha a terra que eu prometi dar aos filhos de Israel. Ele olhou, mas não entrou. Vacilou. E tem gente que está desse jeito, está vacilando. Deus está falando, faça isso. Não faz. Não faça isso. Faz.
tudo ao contrário. Está vacilando quando Deus está dando orientação, quando Deus está dirigindo, quando Deus está falando. Está ouvindo ou não? Está vacilando. E tem muita gente que está nesse estágio da vida cristã, vacilando. Aí não entende por que perde as coisas. Não entende porque só vê e não possui. Como Moisés, viu, mas não possuiu. Viu, mas não entrou. E eu pergunto para a igreja, estão todos entendendo? Pois é o que está acontecendo, irmãos. E aí eu preciso que você volte para 1 aos Coríntios, capítulo 10, e a gente vai já para o encerramento da pregação. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeiro o quê? Isso. Versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma o quê? Bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha o versículo 5 agora, ó. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados aonde? No deserto. Eles foram prostrados no deserto, porque Deus não se agradou da maior parte deles. Carne. Porque quem está na carne não está agradando a Deus. Sabe quando a pessoa quer fazer por conta própria a sua vida, as suas coisas? Deus até respeita, você não quer, tá bom, então fique à vontade. Ele entrega aquela pessoa aos desejos desenfreados da carne e não pode fazer nada. Então tem muita gente assim, aí vem, porque perde a proteção de Deus, aí o leão começa a sentir o cheiro, é onde ele começa a fazer as desgraças na vida das pessoas. Está entendendo? Então Deus não se agradou, e se você observar, a gente vai ver que tem uma lista das coisas que eles praticaram que Deus não agradou, e por isso veio a condenação, e por isso que muitos pereceram no deserto. E uma das coisas está aqui, eu posso ler para vocês, ó. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles. Então quer dizer o quê? Que isso aqui está na Bíblia, registrado nesse livro sagrado, irmãos, para a gente aprender. O que eles fizeram, não vou fazer. Por quê? Não fez bem. E aí começa a lista, olha a lista aqui, ó. Olha lá, versículo 7. Não vos façais, pois idólatras, como alguns deles. Deixa eu falar um pouco sobre a idolatria. Às vezes a pessoa acha que idolatria só é a ficar adorando uma imagem, né? De pau, de pedra, de madeira. Mas você sabe que tem gente que é idólatra com pessoa. Idolatra aquele ser. Isso é uma idolatria também. Fica idolatrando. Tem gente que tem pais que idolatram o filho. Tem pessoas que ficam idolatrando um ídolo, um famoso. Ai, me dá até arrepio quando eu vejo aquele. Uma idolatria pesada, sabe? E quando tira foto com o artista dele? Nossa, aí pronto, tem que fazer quadro. Tem gente que você entra no quadro da pessoa, tem fotografia, tudo quanto é artista. Justin Bieber, esses negócios aí. Elvis Presley, Michael Jackson, está cheio. Você entra assim, ó. Você vê foto daquele o Tom Cruise.
Você vê um punhado, não tem meu, não tem foto minha, não pode ninguém. Só tem dessa turma, não tem foto minha. Não é? Mas, irmãos, é um negócio sério a idolatria. Às vezes a pessoa se prende naquele pensamento, não estou adorando imagem, não sei o quê, mas está adorando outras coisas. É idolatria do mesmo jeito, né? Aí você vê, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar, que foi aquela vez que eles fizeram o bezerro de ouro lá e começaram a adorar o bezerro de ouro. Esse agora vai ser o nosso Deus, o bezerro. Acho que absurdo. Eles viram os sinais de Deus lá no Egito, partes dos sinais no deserto, maná descendo todo dia, e agora pegaram um bezerro e falaram, Deus vai ser essa vaca. Como é que pode isso? Vamos adorar a vaca, vamos adorar o bezerro, porque Deus vai ser, esse é o nosso Deus, a vaca. É umas coisas que não dá para entender, e Deus não se agradou. Olha o que diz mais aqui no 8, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia, quanto? Caíram. E não tentemos o quê? A Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas... O que é tentar a Cristo aqui? É você achar que tudo que você está fazendo de errado, não vai lhe acontecer nada. Não, Deus vai me entender, Deus sabe, Deus me entende. Você está tentando a Cristo. Sabe, eu faço umas coisas erradas, pratico uns negócios estranhos, e não me acontece realmente nada. Está vendo? Eu fiz, não aconteceu nada. Não aconteceu, calma, que uma hora dessa uma serpente vai te pegar. Então vigia, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É igual de carne, gente. Tira esse pensamento de que não, nada vai acontecer. Você sabia que o diabo ele gosta de dar corda para a pessoa? Ele vai dando corda para a pessoa. Vai, e não acontece nada. Vai, mano. Ele vai indo, e vai. Quando ele acha que é a hora de puxar a corda, ele puxa, a pessoa cai. É coisa séria. Olha o que mais diz aqui, e não murmureis. Está vendo ou não? Murmurar, acho que ninguém tem esse problema, graças a Deus, né? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo... maldição sem causa não se cumpre, não virá. Mas se tiver uma causa, destruidor. Não sou dizimista, está vendo? Isso é um perigo. Não sou eu. Se você não quiser dar o dízimo aqui, não tem problema, dê em alguma outra igreja. O certo é que dízimo se dá na igreja onde você está sendo alimentado. Qual é o seu pastor? Qual é a igreja que você se alimenta? É lá que você tem que dar o dízimo. Não, mas é que não dou. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não seja estéril. Aí Deus dá uma ordem dessa, um mandamento desse, e eu não, na carne, eu não precisa dar dízimo, não, isso é coisa antiga, coisa de Velho Testamento, porque não lê a Bíblia uma pessoa dessa. Se ela lê a Bíblia, ela vai ver que Jesus falou do dízimo no Novo também. E ainda que tivesse tudo no Velho Testamento, irmãos, então e o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada? E o Salmo 91, nenhum mal me sucederá, praga alguma? É Velho Testamento, então também não serve para nada, é Velho Testamento, né? Está conseguindo entender? Aí está dizendo, o destruidor vem. Ora, versículo 11, nós vamos encerrar. Tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso. Olha isso, gente, para o quê? Aviso. É Deus que está cuidando da sua igreja hoje. Está escrito isso aqui para aviso nosso. Ele está avisando a mim, avisando a você. Está ouvindo? Para quem já são chegados os fins do século. Está chegando. Arrebatamento vai acontecer, igreja.
Precisamos estar atentos. Deixe um pouco os prazeres, né, desenfreados, as concupiscências, que são os desejos desenfreados da carne, de lado. Começa a fazer um pouco mais da vontade do Senhor na tua vida, tá vendo? Porque o fim do século está chegando. E eu só vou encerrar lendo isso aqui, ó, versículo 12, ó, leia comigo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Só isso, gente. Não seja vacilão. Não seja vacilão com as coisas de Deus, principalmente, as coisas sagradas. E não seja vacilão com as coisas pessoais, suas coisas. Para você não ter que se cobrar depois. Puxa, eu devia. Não seja vacilão com pessoas que estão ao seu redor, do seu convívio, que estão debaixo do mesmo teto que você, está ouvindo? Não seja vacilão com essas pessoas, não vacile com nenhuma delas, não seja vacilão, porque depois você vai se arrepender, nossa, vacilei, pisei na bola, porque o vacilão é isso, ele está sempre pisando na bola, ele pisa na bola, é vacilão mesmo, ele pisa na bola. Então não seja vacilão, vai descer a escada, bota o celular no bolso, não desce com a escada com o celular no bolso. Uma vez eu vi uma pessoa, o celular tudo bateu num poste, que estava com o celular. O outro bateu o carro, porque estava com o celular. Está entendendo, gente? Então isso é um perigo. Não vacila. Aí depois você vai ser cobrado, vai acontecer um desastre, uma destruição, alguma coisa muito ruim. Ai, não sei por que Deus não me protegeu. Não bota Deus nesses assuntos. A gente é culpado das nossas escolhas, nós é que fazemos as escolhas. Aí agora quer responsabilizar Deus, culpar Deus, sabe? Ah, porque Deus não me protegeu. Não, mas Deus não vai proteger quem está na carne. A carne não agrada a Deus, está entendendo? Mas você entendeu o que é carne, né? Porque a gente vive na carne, não vive? Todo dia. Se acorde, você tem desejo, você tem vontades. Sendo elas lícitas, saudáveis, irmãos, isso não é problema. O problema é quando é ilícito, o problema é quando é abominável aos olhos de Deus. Eu acho que o que nós vimos aqui, as lições que vimos, as coisas que vimos aqui, já foi o suficiente para você entender o que pode ser carne. Então se policie, se guarde, não vacile, não pise na bola. Aproveite os seus dias na terra, mas aproveite diferente. Você vai ver que você vai viver melhor, vai estar melhor, vai viver mais em paz. Muitas coisas, irmãos, tem tanta coisa que Deus quer fazer na minha vida, na sua, mas não está fazendo, por quê? Sabe, a gente tem que sair da carne, deixar essas coisas de lado, se concentrar, se ligar em Deus. Alguém entendeu? Eu consegui ser claro? Vale um amém? Então nós vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. E fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!